Olá, 3 horas 40 minutos, ao vivo, Rede Sim TV, Linhares e região, acompanhando a votação, esse dia tão importante para a nossa democracia, esse domingo, dia de eleições gerais, né? Muita gente foi às urnas aqui em Linhares e cidades vizinhas, todo o estado do Espírito Santo, nessa mobilização nacional, e a gente trazendo para você informações aqui da nossa cidade, nossa região de Linhares. Linhares com seus 118 mil eleitores aptos neste ano a votar. Ainda estamos no período de votação, faltam 1 hora e 20 minutos ainda de votação. E nós tivemos a nossa equipe acompanhando toda a movimentação nas sessões eleitorais, nas principais sessões ao longo de todo o dia. Lembrando que uma eleição, uma votação relativamente tranquila, pouquíssimos casos de boca de urna, né? Agora há pouco eu conversava com o capitão da Polícia Militar, o capitão Nunes, poucas ocorrências. E aí é lavrado um termo circunstanciado, a pessoa é liberada, depois tem que comparecer em juízo, naturalmente. E, enfim, são eleições tranquilas aqui pela região. Eu estou aqui recebendo 2 convidados. Aqui ao meu lado, o jornalista Vicente Mendes, José Vicente Mendes, que está conosco aqui, vai ajudar a comentar um pouquinho esse panorama da votação. Também o doutor Osório Vicente Neto, que é advogado, professor, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Linhares, a Facere. Começar aqui pelo Vicente. Vicente, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar com você aqui, Cláudio, na Rede Sim, falando sobre um momento importante da política brasileira e as eleições que se realizam no dia de hoje. Tá joia. Doutor Osório, obrigado pela presença aqui, né, por aceitar o nosso convite. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Sempre vocês me tratam aqui muito bem, já tenho o costume de vir aqui, fico feliz por isso. Eu sempre falo que eu não sou linharense, mas sou metade linharense, porque meu filho né? E para mim é uma grande satisfação, um grande orgulho poder comparecer aqui e aprender um pouco também com o doutor Vicente aqui. Que bacana. Muito obrigado. Ô Vicente, hoje eu vi assim, algo muito bacana, muito legal. Estive ali na escola Jerônimo Monteiro, as maiores sessões eleitorais aqui de Linhares. E aqui tem até o relato de uma senhora. Eu vi muita gente acima dos 70 anos, né, que não é obrigada a votar mais, mas que esteve lá dando o seu voto, dando um exemplo de cidadania, de amor à pátria, né? E tem aqui até o relato de uma senhora falando: olha, estive cedo, dei o meu voto, feliz da vida, enquanto Deus me der força e lucidez, estarei votando. É a dona Luzia Leutério, lá do bairro Interlagos. A gente mostra que, assim, apesar de não ter não é compulsório para quem está acima dos 70 e também abaixo dos 18, né? Mas, assim, ver essa pessoa ir lá votar com todo carinho, isso é muito legal, né? É muito legal e é muito importante, Cláudio, porque hoje também eu observei esse fato em Colatina, em algumas sessões eleitorais que visitei em Colatina e aqui em Linhares também. O idoso quer ter uma participação maior na política, nos problemas da comunidade. E isso sirva de exemplo para o jovem, né? Porque é importante a participação democrática, cívica do idoso, porque o idoso faz parte da nossa sociedade de uma forma que tem que ser prestigiado. Ele, a partir dos 60 anos, em muitos lugares, em muitas ações, é marginalizado. Então, é uma forma de impor a presença, de mostrar que ele está presente nos principais acontecimentos do país. Doutor Osório, é muito positiva essa participação, né, dos nossos idosos, acima dos 70, naturalmente. Bom, com certeza. Eu posso falar de mim. O meu avô está com 96. Fez 96 esse ano e foi votar. Então, ele está na pegada da senhora aí também. Exatamente. Isso é muito bom. Isso mostra, né, o desejo de contribuir, de participar. E a gente vê que os idosos, né, ao longo dos anos, vêm conquistando seu espaço, a legislação com relação a... Tem o Estatuto do Idoso, que é prova disso, né? Uma conquista muito boa nos últimos anos, né? Isso Teria que mudar, Cláudio. Hoje a pessoa é considerada idosa com 60 anos. Tem que passar para 70, né? Verdade. Gente, vamos ver como é que foi a votação. Está sendo a votação nos municípios vizinhos aqui também da nossa região. Vamos começar por Colatina, pedir a nossa produção para colocar aí como é que tem sido a votação. O Vicente veio de lá, já disse que foi tranquila, né? Pelo menos no período que ele foi votar. O nosso colega Altemar Collen fala para a gente como é que está sendo essa votação nas eleições 2022 por lá. Panorama em Colatina, no geral, eleições tranquilas, né? Pela manhã, muita gente escolheu votar, né? Por isso aí algumas filas, mas sem nenhum tumulto. Registrado aí, como sempre, muita sujeira, né? Aqueles santinhos espalhados aí pelo meio da rua. E um panorama também de muito movimento no centro da cidade, mas sem nenhuma ocorrência grave. Mas a gente vai conversar agora aqui com o capitão Balbino, oficial da Polícia Militar do 8º Batalhão aqui em Colatina. Capitão, obrigado por receber nossa equipe.
panorama tranquilo, mas com algumas ocorrências, é isso? Sim, o panorama na parte da manhã com tranquilidade, bastante, né? Os eleitores aproveitam a parte da manhã até que pela temperatura e também para evitar filas na parte da tarde. Nós tivemos aí 2 registros de ocorrência até o momento. Tivemos uma boca de urna, vulgo boca de urna criminal, no bairro Bela Vista e um documento falso, título falso, no bairro Carlos Germano Nauma. Até agora, tudo tranquilo, sem conduzidos, termo de lavrado no local e sem ninguém preso até o momento. Ok, obrigado, capitão. E a gente continua acompanhando toda essa movimentação nas sessões eleitorais aqui em Colatina e, é claro, sempre trazendo aí a informação em primeira mão para você, nosso telespectador. Rede Sim, as eleições 2022. Obrigado ao Altemar Collin, direto de Colatina, né, trazendo um panorama. Aqui em Linhares, como eu disse, segundo a Polícia Militar, há poucas horas, uma pessoa foi conduzida por aquele crime chamado de boca de urna, né, mas não houve detidos, né? Aquela história de levar a pessoa para um ginásio, isso já acabou. Assim, num termo circunstanciado, aliás, o doutor Osório podia até explicar para a gente o que é um TC. Como é que funciona isso na prática, doutor Osório? A pessoa assina um termo circunstanciado porque a lei ela traz uma penalidade para quem faz esse crime do que é chamado de boca de urna. E aí, depois que as eleições acabarem, é lógico, a pessoa vai ser detida se ela insistir no erro. Mas aí vai ter que deter. A detenção, inclusive, pela lei, normalmente, dependendo da situação do crime, vai de 6 meses a 1 ano o resultado do crime. Além de uma multa que pode chegar aí mais ou menos até uns 15 mil reais. Olha só. Né? Se for compra de voto, vai até 50. Então, a lei é bem rígida com relação a isso. Mas a pessoa ela pode fazer o termo circunstanciado, vai embora para casa, para de turbar ali a eleição. O andamento, né? Exatamente. E depois esse processo vai se desenvolver após a eleição de maneira dentro da delegacia e eventualmente virar um processo judicial. Certamente vai ter que ir em juízo, né, prestar contas a respeito disso. É um transtorno. Agora, Vicente, é uma prática também que é cultural aqui no Brasil, né? É dito que é crime, isso, a informação chega até os partidos já sabem disso muito antes do que a gente, né? Mas muitos candidatos e muitas coligações insistem nisso. Mesmo sabendo que boca de urna é proibido, é crime eleitoral, mas é uma prática que vem no Brasil há muitos anos. Se tornou uma tradição. Inclusive nas eleições o candidato já instrui o eleitor, né, a trabalhar nesse sentido, fazer boca de urna. Então não tem jeito. Mesmo correndo o risco de ser preso, de ser detido, mas continua assim. E a boca de urna, para quem não sabe, é aquela campanha na porta da urna, né, para quem está chegando meio desprevenido, não tem candidato para votar, não escolheu e aí acaba sendo... Pode-se ficar, me parece que é 100 metros, né, doutor? Não, na verdade é o seguinte, o santinho, ele não pode mais ser distribuído hoje no dia da eleição com o intuito de chamar a pessoa para votar. Você não tem em quem votar? Toma um santinho. Não é assim que funciona. A pessoa ela pode ter o próprio santinho, ela pode colocar uma camisa... Sem problema. O número, sei lá, vou botar um número que não tem, 199, né? Certo. O meu candidato é o 199, coloca o número na camisa, não tem problema nenhum. Só que a manifestação tem que ser silenciosa. Ela não pode chegar e falar assim, Vicente, vota aqui junto comigo no 199. Não pode. Isso não pode haver. Não pode mais. Certo? Bom, interessante. E a gente sabe que com a informatização, há os canais de denúncia, né? Até porque a repercussão disso, o resultado pode vir, inclusive, depois, de repente, o cara até eleito, inclusive, né, doutor? Isso pode ser apurado lá na frente. Sim, inclusive a legislação diz que se for, por exemplo, a ideia de compra de voto, ou até mesmo de uma condução coercitiva da pessoa a votar, o candidato ele pode ser, até o diploma ele pode ser denunciado e não perder o cargo já depois de eleito. E a gente tinha muito isso no passado também, né, Zé Vicente, aquelas caronas, aquelas cestas básicas em véspera de distribuição de cesta básica, distribuição de pé de sapato, dava um pé de sapato, após a eleição dava outro pé. Exatamente. Gente, é uma coisa folclórica, mas verdadeira. Infelizmente, né, existiu e certamente há muitos casos ainda. Continua existindo. Brasil afora. A juventude também foi às urnas, né? Muita gente aqui em Linhares e região, muita gente que não tem a obrigatoriedade de votar, abaixo dos 18, entre 16 e 18 anos, foi às urnas. A gente conversou com alguns jovens aqui na região e vamos ver o que eles disseram sobre essa experiência da primeira vez do voto. O número de jovens de 16 a 17 anos aptos a votar cresceu em 51% em relação às eleições de 2018. Isso mostra que esse público tem se interessado cada vez mais pelos seus direitos.
eu acho que faz extrema diferença, porque as visões vão sempre mudando, sabe, com o tempo, e é extremamente importante as outras gerações irem subindo e expressando sua opinião, principalmente. É de extrema importância para que os jovens votem, para que eles façam esse movimento da sociedade, esse movimento de cidadão, porque a gente não pode deixar que outras pessoas decidam por nós, né? O jovem tem que se posicionar, ele tem que entender que políticos interferem na sua vida, investimentos na educação, em políticas de juventude, de assistência social, e que isso modifica e altera o seu futuro, né? Muito importante. Que é uma nova geração de jovens que consegue votar, que não é mais aquele monte de gente, aquele monte de cara grande, tipo assim, vou decidir o futuro do país e os jovens não estão nem aí. Não, agora os jovens também podem votar e com a pandemia também a gente popularizou muito sobre esse título de eleitor que dá pra tirar com 16 anos. E a minha ideia de vir de cosplay é justamente mostrar que é uma nova geração, que não é mais só o pessoal com a blusa do Brasil, também tem o pessoal que é de cosplay. E eu achei que ia vir mais gente de cosplay, só que não veio, eu pensei, Rede Sim TV nas eleições 2022. Mas valeu pela iniciativa lá, viu? Muito criativa, menino de 17 anos já com esse pensamento, né? Muito legal. Gente, doutor Osório, a gente sabe que não tem essa obrigatoriedade, né, do jovem abaixo de 17, os senhores e senhoras acima dos 70, mas obviamente deixar de votar e não ir lá dar uma justificativa tem algumas penalidades simplórias, mas tem, né? Sim. Na verdade, a justificativa ela pode ser dada até 60 dias após o pleito. Ah, sim. No dia da eleição, caso a pessoa não esteja no local onde ela vota, né, eu voto em Linhares, mas no dia da eleição eu tive que fazer uma viagem a trabalho e eu estou no Uruguai, não sei. Né? No dia da eleição, se no local onde você tiver uma urna, você pode ir lá e justificar. Né? Normalmente isso acontece dentro do próprio Brasil, né? Exatamente. Como eu falei, eu não sou daqui. Se eu estiver numa outra cidade, visitando parentes, por exemplo, não puder votar, nessa outra cidade mesmo, eu vou lá como se eu estivesse indo votar. Qualquer sessão eleitoral. Qualquer sessão eleitoral. Hoje, inclusive, é possível fazer essa justificativa pelo e-título, que é um aplicativo do TSE que ele é disponível gratuitamente para todo mundo. Ele está suspenso apenas hoje, no dia da eleição, mas estava aí, era possível baixar até sábado, né? Exatamente. Até final de semana, você pode se justificar por ele, e quem não conseguir se justificar por ele também tem o Justifica, que é um site do TSE também, para a pessoa fazer online. Obviamente tem que juntar a documentação que eles pedem, normalmente por foto, mas é possível também. Depois, a justificativa é feita no próprio cartório eleitoral. Mas enfim, algo muito simples. O bom mesmo é ir lá exercer o seu direito, né, Vicente? De cidadão e votar. É uma questão até de obrigação, né? Para com a pátria. Né? Eu considero assim. Maravilha. Gente, nós tivemos aí ao longo da campanha, daqui a pouco, né? Falta ainda 1h10 de votação, mas já dá para a gente fazer traçar um panorama aqui. A gente teve aqui cerca de pelo menos 500 candidaturas para deputado estadual, umas 200 para federal, para o Senado, aí também muitos candidatos, 7 candidaturas para governo do Estado. A gente comenta-se muito, fala-se muito, né, sobre as eleições majoritárias, né? Quem vai ser o futuro presidente, governador, o senador. Agora, fala-se pouco em relação àqueles que vão nos representar no Congresso Nacional, que é um poder extremamente importante, né, doutor Osório, e que requer, assim, do eleitor uma baita responsabilidade na hora de escolher os candidatos, né? Certamente. O presidente, o governador, eles são quem governa o país na parte do poder executivo. É quem vai dar a diretriz do país, do Estado, de como vai ser governado, se vai dar mais atenção para a saúde, se vai dar mais atenção para o social, para a economia. Agora, quem cria a lei é o legislativo, é o pessoal das eleições que não são a majoritária, é o pessoal das eleições para deputado, federal, estadual. Tudo bem que a majoritária de senador também, mas a de senador são 3. Né? Os deputados, por exemplo, aqui no Espírito Santo, são 10 federais e 30 estaduais. É verdade. Então, é uma função tão importante quanto, ou até mais, dependendo do ponto de vista. Do que do chefe do executivo, né? Ô, Vicente, a gente vê, tradicionalmente, o desenrolar da política, né? Das situações que a gente passa no país. Muitas votações requerem um trabalho imenso do chefe do executivo para poder conseguir aprovar, porque às vezes tem dificuldade no Congresso. Na verdade, o Congresso tem um poder que o povo não sabe, o poder que o Congresso tem. Quando quer
as coisas andam, quando não quer nada anda. Então o presidente muitas vezes fica amarrado. Quantas coisas que o presidente promete e depois não tem condições de cumprir. O Congresso não deixa. Porque se ele não tiver maioria no Congresso, ele fica ingovernável o país. Fica refém, né? Fica refém. refém. E a gente pode trazer também para o nosso, aqui para mais perto, no governo do Estado. A mesma coisa, se a Assembleia não, o governador não tiver a maioria, ele tem dificuldade de governar. São 30 deputados estaduais, igual o doutor Osório falou, que faz leis, derruba projetos, manda no governo. Então tem que sempre haver um bom entendimento entre o executivo e o legislativo, senão as coisas não andam, não funcionam. Daí a importância de uma escolha bem feita por parte do eleitor, né, doutor? Precisa, né? Na verdade, é como o Vicente acabou de falar. O poder do legislativo, foi por isso que eu falei, é tão importante quanto ou até maior, dependendo do ângulo que se veja, porque tudo que o executivo vai fazer, como eu disse, nessa lida, né, guiando aí o governo, ele faz a maioria pelo menos das atitudes mais importantes por meio de lei. Então ele faz o projeto de lei e quem vai ter que aprovar vai ser o Congresso, vai ter que ser a Assembleia Legislativa. E aí se o deputado não tiver de bom humor com relação ao governador, ao presidente, meu amigo, aí fica difícil. Nada anda, nada funciona. Nada funciona. Gente, vamos ver como é que está sendo a votação também lá em São Mateus. Nosso colega João Batista acompanhou as principais sessões eleitorais da cidade. São Mateus que tem um grande colégio eleitoral, são quase 90 mil eleitores, né? 88 mil eleitores. E o nosso colega João Batista, da Rede Sim São Mateus, acompanhou ao longo do dia. Vamos ver. Nós estamos aqui na Avenida Brasil, no bairro Vila Nova, em frente à Escola Américo Silvares, onde funciona um dos maiores colégios eleitorais de São Mateus. Cerca de 10 sessões funcionam aqui. Eu encontrei agora com a Simone, que vai falar para a gente da importância de exercer a cidadania. Sim, é muito importante esse dia de hoje. É um dia muito importante, a qual nós iremos decidir o futuro da nossa nação, aonde o voto, né, tem que ser consciente, depende disso. Não só para a nação, mas para os estados também e para o município, que é onde vai gerar toda uma renda. Então nós temos que pensar, votar consciente e saber quais são os representantes que iremos colocar lá durante esses 4 anos. Muito obrigado, Simone. Como vocês podem observar, aqui também na Avenida Brasil funciona a feirinha do bairro Vila Nova. Pessoal, aproveita a feira e também pode aproveitar logo e ir lá exercer a cidadania. Rede Sim, eleições 2022. Obrigado, nosso amigo João Batista, direto de São Mateus, trazendo um panorama da votação na cidade, tranquilo também, né? Doutor Osório, é uma curiosidade, a gente acompanhando no site do TSE algumas candidaturas, algumas estão lá com a informação de subjúdice, ou seja, tem alguma coisa ali com relação à justiça, alguma pendência. Mas ainda assim o número, o partido do candidato está lá. Certamente, na hora de votar na urna, o eleitor vai ver a foto desse candidato. Como é que isso funciona? Tem que aguardar o trânsito julgado depois das eleições? Como é que é isso na prática? Normalmente, esses candidatos subjúdice são candidatos que, quando foram fazer o registro de candidatura, tiveram seu registro negado por algum motivo, entraram na justiça e conseguiram uma ordem liminar do juiz eleitoral para poder participar das eleições. Quando é assim, apesar de ele ser subjúdice, ele participa normalmente, né, os votos dele vão entrar para a legenda do partido dele e para ele, dependendo, né, se a gente estiver falando de majoritárias ou de proporcionais. Mas do mesmo jeito vai acabar, os votos vão ser computados como se válidos fossem. Após as eleições, ou até mesmo antes ou logo após, né? Aí vai depender muito do judiciário, quando é que vai sair essa decisão. Nós ainda temos que aguardar, pelo menos, né, depois da lei da ficha limpa, agora a gente não precisa mais aguardar exatamente um trânsito em julgado, mas pelo menos 2 instâncias julgarem. Ou seja, até a segunda instância, pelo menos. Até exaurir a segunda instância. Até o final. E até demora aqui no Brasil. Demora, porque o juiz ele dá a liminar, mas ele ainda não deu a sentença. Então, até o processo ter a sentença, recurso que vai para o TRE, no TRE vai haver a votação, às vezes os desembargadores, né, os juízes eleitorais do TRE, eles não vão entender por unanimidade a situação, então vai ter pedido de vista. Então, realmente, muitas vezes, acaba que fica quase que o mandato inteiro subjúdice e muitas vezes se resolve até depois do fim do mandato. Pois é. Isso traz uma insegurança, né, Vicente? Uma situação esdrúxula aqui no país, né?
É uma coisa diferente, né? Nós tivemos aqui um deputado aqui de Linhares numa situação dessa no passado. Com 2 anos, ele perdeu no TRE em Vitória, mas recorreu e foi passando, o outro suplente acabou não assumindo, né? Toninho de Freitas, um outro deputado que chegou a assumir um mês só, só o mês de janeiro, que naquela época a posse era em final de janeiro, não era mais dia 1º de janeiro, era no dia 30, né? Então ele chegou, foi deputado um mês só. Só entrou só para fazer figuração, né? Infelizmente. São coisas da nossa legislação. No Brasil, ele é muito moderno em alguns sentidos, mas a gente tem uma legislação complexa, né, doutor? Na verdade, é porque a gente fica pensando quando dá errado, né? Mas o pior, e quando a pessoa é inocente? Nossa, né? imagina. Então, assim, se não dá pudesse... pra voltar atrás e devolver o mandato pra ela, exatamente, né? devolver o mandato não dá. Então, às vezes é melhor pecar pelo excesso. Acho que a legislação vai nesse sentido. Exatamente. Nós temos imagens aí de Rio Baranal, gente, nossa produção, nosso colega Cláudio do Baranal Online, né, do site, contribuindo com a gente, mandou algumas imagens agora há pouco, mostrando como é que estava a movimentação tranquila. Tradicionalmente, as eleições em Rio Baranal são bem tranquilas. Parece que em São Jorge de Tiradentes teve um problema com a urna. Essa questão do santinho no meio da rua, isso é, Vicente, tradição também, não tem jeito. É uma sujeirada. Trabalho para quem vai limpar, né? Uma sujeira desnecessária, né? Foi aquilo que eu disse, como a pessoa não pode distribuir, joga no chão. Joga o que sobrou ali da campanha, né? Aliás, é uma coisa que, não sei se a culpa toda das coligações dos partidos aí, mas alguém tem que ser penalizado por isso aí, né? Pode o município ter que arcar com tudo isso, fazer a limpeza e o camarada que foi candidato permitir que, né, faça uma sujeirada daquela. É um preço que se paga, né? Exatamente. Claro que está menos sujo do que anos atrás, né? Com a tecnologia, as campanhas foram bem virtuais, né? A gente teve muita propaganda pelas redes sociais, pela internet. Mas aí que a tendência disso é acabar, né, Cláudio? Material impresso? O material impresso vai acabar no futuro. Acho que tudo é via eu acho que na eleição, Vicente, ainda tem um apego por conta da urna. Na urna a gente não pode usar o celular. Então a colinha, né, ela fica... Pelo menos isso, né? Muita gente tem que levar a colinha, não tem jeito. Pois é, mas tudo tá digital hoje, até a urna, inclusive, é digital. A gente vai ter que caminhar para isso, levar no máximo uma colinha, que é inclusive uma recomendação do TSE para na hora não dar aquele branco, né? Exatamente. Porque às vezes são tantos números, né, nas eleições gerais que a gente acaba tendo essa dificuldade. Bom, eu quero agradecer aqui o doutor Osório Vicente Neto, veio contribuir conosco. Ele precisa sair para... Não votou ainda, né, doutor? Ainda tenho que exercer meu direito / obrigação. Exatamente, está pertinho da sessão dele. Quero agradecer, veio aqui contribuir conosco, esclarecendo. O doutor Osório é coordenador do curso de Direito da Faceli. O curso de Direito da Faceli que tem sido nota máxima nas avaliações aí, tem feito e formado grandes juristas e advogados, né, doutor? Obrigado aí pela presença. Graças a Deus, a Faceli realmente só tem dado orgulho para a população linharense, e todas as oportunidades que eu tenho de tentar ajudar com alguma coisa, ainda que não seja muito, eu estou sempre à disposição, sempre me coloco à disposição para vir aqui. Adoro vir aqui, sou sempre muito bem recebido. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado ao senhor pela presença. Leva nosso abraço ao Robson Vale, né, com o diretor-presidente da Faceli, toda a equipe, corpo de professores lá do curso de Direito, tá bom? Obrigado. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mais uma vez comentando, falando um pouquinho desses últimos minutos, né, a última hora de votação que nós temos aí pelo fuso horário de Brasília. A gente, só reforçando, nos estados em que há diferença de fuso horário, como o Acre, né, Marcelo Fiorotti já mencionou isso aqui, as eleições, a votação começou mais cedo, começou às 6 da manhã no Acre, justamente para que termine dentro do horário de Brasília. Às 5 horas da tarde, esses dados são encaminhados para cada TRE, que depois segue para Brasília. É tudo muito rápido, é eletrônico, né? E aí Brasília faz a totalização dos votos, tem a exclusão dos brancos e nulos, os votos válidos, e aí, meu amigo, é dividido, é uma conta bem complexa, que só um bom em matemática aí para entender um pouco, mas enfim. E aí tem a distribuição pelas cadeiras, tanto no Parlamento Federal quanto na Câmara, na Assembleia Legislativa. Um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais apuração, né, acompanhando mais votações nas sessões eleitorais de toda a região nas eleições 2022. Voltamos já.
Leia na mais nova edição da revista Sim. Não podemos falar em fim da pandemia, afirma a médica pneumologista Margarete Dalcomo em Páginas Azuis. Turismo. Aberto 2 empreendimentos gastronômicos na Casa Turismo Capixaba, no prédio histórico do Forte São João. Em municípios, Linhares inaugura nova passarela e Viana ganha sua primeira estação meteorológica. Na coluna Selo Capixaba, artesanato do Espírito Santo brilha na tela da TV. E uma entrevista com Daniela Garcia, falando de capitalismo consciente. Isso e muito mais na revista Sim. Leia gratuitamente em simnoticias.com.br e no aplicativo Rede Sim, uma publicação da Rede Sim. Voltamos, são 4h06 da tarde em Linhares e região. É a Rede Sim, na cobertura das eleições 2022. A gente, desde muito cedo aqui, desde o início da votação, a gente está acompanhando aqui nossas equipes espalhadas por toda a região. Aqui em Linhares, a eleição transcorrendo de maneira ordeira, tranquila. Casos pontuais, né, de problemas em urnas, problema de propaganda de boca de urna, mas enfim, nada mais sério, nada mais grave. Aqui conosco agora, além do José Vicente Mendes, jornalista, está o meu colega Marcelo Fiorotti, que retorna para comentar um pouquinho. Marcelo, bem-vindo de volta, tudo bem? Estamos de volta, Cláudio. Que bom, né? Boa tarde para você que acompanha a Rede Sim TV. Estamos aí nessa cobertura e também circulando pela cidade quando vim aqui para a TV. O clima segue bastante tranquilo. A tendência é de filas menores aqui em Linhares. Porém, Cláudio, a situação ela é um pouco mais demorada na questão do voto nas capitais. Eu estava até acompanhando alguns sites, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, em Minas, está há mais de 2 horas na fila, alguns problemas com a biometria, assim como foi registrado também no Piauí. Mas o ministro Alexandre Moraes, presidente do TSE, já garantiu: quem chegar antes das 5 vai receber uma senha e vai, claro, votar. A tendência é que isso possa atrasar um pouco o início da apuração dos números oficiais, mas isso é o que a gente vai conferir, Cláudio. Pois é, faltando aí pouco mais de 50 minutos, né, Vicente, para, em tese, o fechamento do horário das urnas, como disse o Marcelo. Esse atraso inevitável já ocorreu em outras eleições, natural. Né? Sempre ocorre, são problemas que não tem como evitar. Quando eu fui votar hoje cedo também, a biometria não funcionou, demorou 10 minutos, mas tudo foi solucionado a contento. Não existe um problema muito sério, a coisa é passageira. E vale frisar, né, Cláudio e Vicente, que é uma eleição onde você tem 5 cargos, né? Vai votar para 5 candidatos diferentes nas esferas federais, estadual, enfim. Maior que essa só quando você tem que votar para 2 senadores. Aí você vota para 6 cargos, né? Que foi a eleição de 2018, no caso, né, Cláudio? E há pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? De lembrar dos números, demora um pouquinho, tem que analisar ali para depois confirmar o voto. É natural esse atraso. Quando a pessoa não leva aquela colinha, tem que procurar o nome e o número numa lista, né? Nossa. Atrás. E aí demanda tempo. Demanda tempo, às vezes a pessoa tem que usar óculos, outros não enxergam bem, as letras estão pequenas. Há também os problemas pontuais com as urnas, algumas apresentam um problema, tem que fazer a troca, isso demanda um tempinho. Exatamente. Mas, gente, no final das contas vai dar tudo certo, né? Esse percentual, Cláudio, de urnas com defeito também está tudo dentro do normal, segundo o boletim informado pelo TSE, nas entrevistas coletivas ao longo do dia. A questão da biometria, muitos já chegaram lá e já encontraram a biometria porque está no sistema conjunto para quem tem a Carteira Nacional de Habilitação. Já foi utilizada a biometria dos Detrans estaduais, enfim, para a biometria para a questão eleitoral. No meu caso, onde eu votei, eu ainda votei assinando e trazendo o ticketzinho, mas tudo transcorreu muito bem na minha sessão eleitoral. Eu votei ainda na parte da manhã, Cláudio. Agora, temos números oficiais de boletins de urna que foram fotografados por brasileiros que moram no exterior. Esses boletins são aferidos através de QR Code. Percebe-se, então, a veracidade, publicados em sites nacionais, em votações em 59 países, onde até a votação já terminou. O boletim é afixado na porta de saída, seja de uma escola ou seja de um consulado. Lembrando, Cláudio, no Brasil, aliás, na Argentina, 12 mil brasileiros votam, maior votação de brasileiros fora do Brasil no continente, e fora do continente,
Portugal é a quantidade maior de brasileiros que estão votando, lembrando, só votam para presidente. Eu tenho alguns números aqui. Vamos lá, à vontade. Então a gente vai trazendo alguns números também. A gente sabe que pelo fuso horário, né, no Japão já virando o dia novamente, já na segunda-feira, né? A Indonésia, a Austrália, esse resultado já saiu, já tem um tempo. Então, por exemplo, a gente começa com sessão aqui na Austrália, a sessão é 1150 lá em Canberra. Nessa sessão, falando em votos, tá, gente? Não em percentual. 341 para o Lula, 76 para o Bolsonaro, 26 para o Ciro Gomes, 23 para a Simone Tebet, 10 para o Felipe Dávila e a Soraya Tronic teve ainda 2, juntamente com mais alguns candidatos que tiveram um voto cada. Aí a gente segue para Canberra, uma outra sessão é a 741. Lula 158 votos, Bolsonaro 74, Ciro Gomes 14, Simone Tebet 11. Aqui, né, Vicente, a gente vai percebendo, claro que é uma amostragem, mas o tanto que está equilibrado a disputa pelo terceiro lugar. E querendo ou não, se a Simone Tebet ultrapassar o Ciro Gomes, que é o que as pesquisas estão apontando, ela sai aí como um gostinho de vitória, de uma honra, pelo menos, de ter ultrapassado e adquire um peso maior junto ao MDB também, Vicente, na sua opinião? Sim, claro. Houve uma falta de apoio muito grande no início do partido com relação a Simone. Depois que a candidatura dela se consolidou, o partido ela teve mais apoio por parte do partido, percorreu o Brasil levando a sua mensagem e com isso o nome dela cresceu nas pesquisas. Tá certo. Cláudio, só para a gente terminar, eu falei de urnas que o ex-presidente Lula saiu vencedor, mas no Japão, em Tóquio, Bolsonaro 187, Lula 79. E aí, de novo, Ciro 25, Simone, 21. E eu só tenho um dado aqui interessante para a gente fechar esse giro, Nagoya também no Japão. Aqui uma vitória esmagadora, no caso do Jair Bolsonaro, nessa sessão, que é a sessão 382. Aliás, desculpa, a sessão 346. Bolsonaro 315, aqui o Lula teve 30 votos, 21 para Ciro Gomes e 16 para Simone Tebet. Simone Tebet, desculpa. É apenas uma amostragem. Então, esse número, essa comunidade brasileira no exterior, de quantos mil? Hoje a gente tem mais de 600 mil eleitores brasileiros que residem fora do Brasil e têm a condição de votar. E aí a gente tem que calcular também a abstenção. Em Portugal, muita fila, tinha gente já desistindo de votar, e também na Argentina estava dando voltas a fila quando eu acompanhei o boletim do meio-dia. A comunidade brasileira em Portugal é imensa, né? Um país irmão. É a maior da Europa, né? Certamente, maior, uma das maiores do mundo, né? Isso aí. Brasileiros. Esses números só vão chegar ao TSE na hora que encerrarmos a votação aqui no Brasil. Juntar com os números daqui, né? Mas são boletins que são afixados nos locais de votação, Europa fora, enfim, e também na Ásia, na Oceania, em vários países. Bacana, você fica ligado aqui na Rede Sim, logo mais, a partir das 17 horas, também conexão com a Record News, nossa co-irmã, emissora da Rede Sim de comunicação aqui do Espírito Santo, a apuração dos votos, né? A gente vai acompanhar de ponta a ponta aqui do Espírito Santo, também trazendo os resultados em nível nacional dos eleitos, né? Enfim, da corrida, para ver quem chega na frente aí desse resultado que começa a ser divulgado. Como disse o Marcelo, em função desse atraso momentâneo, a gente espera que às 17 horas comece a totalização e a divulgação dos dados. Pelo aplicativo do TSE também é possível acompanhar na palma da mão, esse resultado vai saindo, e aí você também pode acompanhar, mas aqui a gente tem análise dos dados, as projeções, e você precisa ficar ligado. Vamos ver como é que está sendo a votação lá na Grande Vitória. A nossa colega Penélope, né, acompanhou lá na cidade de Vitória, como é que foi pela manhã, a votação também no início da tarde. Aqui no Espírito Santo, realmente, muito tranquila a votação neste ano. Olá, direto de Vitória, Espírito Santo, estamos aqui em um colégio eleitoral onde a movimentação é grande, muita gente aproveitou a manhã de domingo para votar mais cedo. E de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a votação começou às 8 horas da manhã em ponto, em todo o estado, 9.239 sessões eleitorais. No Espírito Santo são quase 3 milhões de eleitores, na região metropolitana onde eu estou, concentra-se mais de 1 milhão de pessoas que votam, sendo o município da Serra de maior população que vota, 349.398, e em segundo lugar está Vila Velha, seguida de Cariacica e por último a capital Vitória, com 264.428. Na madrugada de hoje, a Polícia Federal e a Polícia Civil realizaram a Operação Olho Vivo, que vem combater aí o derramamento de santinhos. 16 pessoas foram detidas em todo o estado.
Mas o clima é tranquilo e segue normalmente. Tivemos também informações aqui do Tribunal Regional Eleitoral, divulgado aí no final da manhã, que mostra um total de 45 urnas que tiveram problemas, 20 delas foram substituídas e na capital, em Vitória, 2 urnas com problemas, mas a votação segue normalmente, a população continua votando, filas bem grandes aqui nesse colégio, muita gente saiu de casa para votar, mas segue tranquilamente. Movimentação boa também no trânsito de Vitória, fluindo muito bem, as pessoas estão conseguindo chegar nos locais de votação com tranquilidade. Eu fico por aqui, volto com vocês aí do estúdio, eleições 2022, Record News. Penélope Marques, direto de Vitória, trazendo o panorama da votação. Esse percentual de urnas com problemas é baixíssimo, né? Visto que o Espírito Santo conta com 50 zonas eleitorais, é um número altíssimo, né? São 9.200 sessões, né, Vicente? Um percentual irrisório com relação às urnas com problemas aí. Esse tipo de problema não tem jeito, né? Em todas as eleições realmente acarreta essas coisas e são solucionados em tempo recorde. Agora há pouco o nosso colega informou que em Belo Horizonte o presidente do Senado tem 2 horas. Talvez foi o problema mais sério, né, que tem existido nessas eleições. O resto tudo em paz. Chega um telespectador, nos manda aqui uma mensagem dizendo: não existe punição não para os cabos eleitorais e candidatos que têm os santinhos espalhados nas ruas. A gente falava agora há pouco, né, dessa sujeira que infelizmente insiste, é impressionante. Ele diz como ainda tem cabo eleitoral que insiste em sujar as ruas com santinhos políticos e não tem nenhuma punição. Aliás, punição existe, né? Agora difícil é flagrar isso, né? Na Grande Vitória, não existe flagrante. Na Grande Vitória eles conseguiram, a polícia conseguiu flagrar o momento em que eles atiravam esses santinhos pelo carro afora e esses cidadãos foram levados para a delegacia, mas na madrugada. Isso geralmente acontece na madrugada. Ô, Cláudio, chegando mais uma informação, o TSE acredita que é por volta das 21 horas consiga já dizer se teremos ou não segundo turno no caso do cargo de presidente do Brasil. E aí, destaques também, as filas são filas normais, o TSE, e diz que quem chegar até às 17 irá, sim, claro, ter direito ao voto, é o que a gente já vinha comentando e avaliando aqui na nossa análise, Cláudio. É dentro do esperado, né, Vicente? Você chegou na fila ali antes das 17, não tem jeito, tem um direito subjetivo ali de votação. Objetivo, na verdade. É igual fazer um vestibular, deu aquele horário, né, fechou o portão, não pode mais. Então tá na fila, tá garantido. Tá dentro. Tá dentro. Passou do portão para dentro, agora, depois das 5 horas, outras pessoas aí não tem jeito mais. Tá na fila do banco, meu amigo. Fechou a porta, mas você estava na fila, vai ser atendido em algum momento. Não vira bagunça. O Cláudio, eu não sei se no primeiro bloco, quando o doutor Osório estava aqui, se essa pergunta foi feita ao Vicente, e eu tenho intimidade com o Vicente de outras eleições e outros veículos também. Vicente, eles não estão acreditando muito numa grande renovação no Congresso no geral. Aqui para o Espírito Santo são 10 cadeiras. Essa renovação ela pode acontecer num percentual abaixo do esperado, na sua opinião? Eu creio que sim. Porque já tem uns nomes já consolidados, né, Marcelo, para essa disputa. Embora que o eleitorado, a tendência é sempre renovar, sempre mudar. Tem candidaturas aí que ao Senado, nos últimos dias cresceu bastante, ao governo do Estado. Então pode haver surpresa. Eu acredito em surpresas. Porque hoje em dia o que está acontecendo? Os institutos de pesquisa não estão batendo os resultados de forma unânime, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, então cria-se uma grande confusão na cabeça do eleitor. E o que eles dizem também que é a fotografia do dia, né? O Instituto de Pesquisa. É aquele momento, né? É aquele momento. Não e quer tudo dizer... pode mudar o tempo todo. A política é igual nuvem no céu, né, Vicente? Tudo pode mudar. Dizia Tancredo Neves, né? Você olha para o céu, tem uma nuvem, está numa posição. Olha outra vez, já está em outra. A gente vê as coligações. Quem lá atrás talvez não estava junto, hoje está, e mais à frente talvez não esteja com outro. Exatamente. Isso é Nos últimos dias, um candidato a deputado federal aqui de Linhares, né? Mudou de lado. Mudou de lado, passou a apoiar outro candidato ao governo do Estado. Essa daí foi quase aos 45 do segundo tempo. Já na prorrogação. E aqueles casos, às vezes, de o camarada tá num partido, né, Vicente? Aquele partido assume um acordo com o outro lá e não tem jeito. Sendo amigo ou inimigo, vai ter que... A pessoa se sente desprestigiada, falta de apoio. O presidente do Avante no Estado, Marcel Caroni, ele estava com um candidato a governador Aldifas. Nas últimas horas, ele voltou para o Casagrande. Quer dizer, o candidato se sentiu desprestigiado, o partido se sentiu desprestigiado pelo
candidato ao governo Aldir e mudou de lado. Foi amplamente divulgado pela imprensa, faz parte do jogo. No Brasil tem essas coisas, né? É natural. É importante que isso pode ser corrigido de 4 em 4 anos, né, Marcelo? Que a gente tem alternância. Né? O acordo que não deu hoje pode ser que dê lá na frente. Pode ser que dê lá na frente, ninguém sabe. Né? Eu ainda faço a minha defesa de acabar com a reeleição. Não sei o que vocês pensam, mas isso aí é algo de pensar lá na frente e acredito que eles nunca vão colocar muito isso em prática. O certo era ter direito somente a uma reeleição, né? Sim. Repetir uma vez o mandato. Tanto no legislativo como no executivo. Tem que dar oportunidade para as outras pessoas que querem entrar para a política, querem disputar o cargo, né? Fica muito... O meio de campo fica embolado. A pessoa não tem vaga, não tem condições de disputar. Mas eu penso que para isso ocorrer requer uma participação mais efetiva do eleitor também. A gente vê que o eleitor brasileiro, né, Vicente, ele vai lá, escolhe, vota até por obrigação, como está acontecendo hoje, mas depois se esquece de acompanhar como está trabalhando o deputado, né, o senador. Nem lembra depois em quem votou. Não lembra, né? Não lembra. Nos Estados Unidos, o presidente da República só pode ser reeleito uma vez. E depois não pode ser candidato a mais nada. Não, então, Bill Clinton, por exemplo, não vai ter candidato a mais nada na vida, nem George Bush. Está impedido, né? Tá impedido, não tem como. Não tem... vai disputar para deputado. Igual no Brasil, o Collor é senador. Ele já foi presidente. Quer dizer, não poderia ser. Uhum. Eles vão passando por todos os lugares. É complicado. Ô, Cláudio, um caso triste, né, de se relatar, não foi no Espírito Santo, mas um homem quebrou uma urna a pauladas no colégio eleitoral em Goiás. Não sei se você já tinha passado essa também. Não, ainda não. Não sei o que ele teve um acesso de fúria lá em Goiânia, capital de Goiás, e esse fato foi registrado. Com relação a urnas com defeito no Espírito Santo, a informação última que temos é de uma substituição de 50 urnas em todo o estado, que é um número muito aceitável, um número bem pequeno. Como eu disse, são mais de 9.200 sessões, né? Cada sessão tem uma urna, então 50 sessões darem problema. Não representa tanto esse percentual. Basicamente nada, né? Muito pequeno. E rapidamente os técnicos ali trabalham para fazer a troca. Marcelo até explicava como é que é aquela urna que apresenta um problema e tem que ser trocada, aqueles votos que estavam lá. Como é que é feito, né, Marcelo? Inclusive, acho que vale repetir isso aí, essa informação. Não, porque tem gente que trocou a urna e meu voto, que eu já tinha dado na urna anterior. E o cartão de memória, ele é retirado da urna com defeito e instalado na nova urna, que chega, claro, com a zerésima, ela vem zerada, e esse cartão de memória, ele vai carregar os votos de uma urna para outra em caso de substituição. Pois é, gente. É só a troca do chip. É como se fosse um grande pendrive, né? Um cartão. Essa urna ela não é ligada na internet, né? Esse material é um equipamento físico, né? Que segura esses dados ali, são arquivados esses dados que depois vai ter que ir para um computador central encaminhado em Brasília, ou seja, um sistema de segurança muito grande. A logística do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral no nosso país, eu acho algo fantástico. Ô Vicente, agora essa questão da urna eletrônica, isso é um caminho sem volta, né? Até porque assim, o Brasil, com as dimensões que tem, se a gente voltar para a cédula de papel, a gente vai gastar 3 dias para apurar as eleições nacionais. Tem país igual a América que é muito desenvolvido e tem um sistema eleitoral subdesenvolvido, atrasado. Exato. Demora um mês a apuração. É muito tecnológico em algumas áreas, mas... O que muita gente defende é que o voto aqui no Brasil deveria ter um comprovante que a pessoa votou. Um canhoto ali, uma notazinha. Igual quando se faz um depósito bancário, você tem guarda um papel que você depositou aquele dinheiro. Então teria que ter isso, mas... Você só recebe hoje o comprovante que você votou, votou. Mas é muito complexo isso também, Vicente. Se isso for liberado e depois, vamos fazer a recontagem, vai juntar os comprovantes de todo mundo? O brasileiro sempre inventa alguma coisa, né? Não está satisfeito, mas é um sistema muito elogiado no mundo todo. É um sistema realmente muito moderno. Gente, no apanhado geral, como eu disse, aqui na nossa região norte, Linhares está dentro da zona eleitoral 025, Rio Bananal está junto com o município de Governador Lindenberg, Soretama está na zona eleitoral que pertence ao município de Jaguaré. São 50 sessões pelo estado, né? Aliás, 50 zonas eleitorais pelo estado. E aí cada zona eleitoral, aí são destrinchadas as sessões. Aqui em Linhares são mais de 300 sessões espalhadas pelo município. Município grande, né? Temos localidades muito distantes aí. Mas rapidamente, a partir das 17 horas, quando termina a votação, esse material é transportado para o cartório eleitoral que fica no bairro Colina, aqui em Linhares. Toda essa votação, esses dados são inseridos ali num computador e através de um sistema enviado para o TRE. Antigamente a gente tinha um resultado pelo TRE, né, Marcelo? Hoje não, hoje Brasília concentrou tudo, né? Concentra tudo e fica mais fácil, e esses aplicativos, os sites também, são super atualizados e vão trazer em tempo real, como a gente já percebe alguns sites já deixando no ponto para quando começarem
começar a apuração, esses números vão sendo computados de forma muito rápida. Marcelo, para quem está na expectativa já, faltam ali 25 minutos para a gente, aliás, 35 minutos para oficialmente encerrar o horário de votação. A gente pode ter um atraso, naturalmente, como já explicou o ministro do TSE, né, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos aqui no Espírito Santo uma estimativa de 3 milhões de eleitores esse ano, tem as abstenções, brancos e nulos, mas digamos que tenhamos aí 2 milhões e 800 mil votos válidos, né? Eu acho que eu estou chutando para muito aí, mas enfim. Como é que na prática, para quem votou para deputado estadual, vai votar para deputado federal, como é que isso vai ser dividido lá na frente daqui a pouco? Pois é, Cláudio, é uma conta a ser feita baseado no que aconteceu em 2018, para deputado, cargo de deputado federal também, nós tivemos um coeficiente eleitoral lá, 193 mil e um pouquinho de votos. Então, cada cadeira, praticamente, cada 193 mil votos daquele partido fazia-se uma cadeira. Mas você não corre, esse partido não vai conseguir fazer 400, 600 para fazer 3 cadeiras. Ou seja, existe o coeficiente onde você chega nesse ponto e depois tem as chamadas sobras. Nas sobras você vai adicionar um dígito também, fazer uma recontagem para ver quem fica com a cadeira que sobra. O outro partido também. Dessa forma, o mercado político, os analistas também dizem que teremos aí um coeficiente eleitoral aproximado de 200 mil votos. Ou seja, o partido tem 11 candidatos a deputado federal. Esse partido fez 400 mil votos, trazer uma conta fechada, redonda, que é melhor. Esse partido tem direito a 2 cadeiras na Câmara Federal. O primeiro desse partido e o segundo colocado, eles entram. Se eu tiver errado, me corrige aí. Então, os dois mais votados desses 11 é que ocupariam uma das. E claro que eles também têm que ter pelo menos 20% do coeficiente eleitoral. Seria aí minimamente 40 mil votos, não é isso, Vicente? A conta que se faz hoje em dia é essa, Marcelo. Você tem toda a razão. Bom, interessante. Para a Câmara, para a Assembleia Legislativa é um pouco menos, ou bem menos, né? Porque você tem uma divisão por 30 cadeiras. Dilui mais, né? 3 vezes menos. Isso aí. Então você tem que entender toda essa forma. É igual a pessoa fala assim, mas se eu votar só 2 dígitos para deputado federal, desde que você vote num partido que tenha candidatos, esse seu voto vai para a chamada legenda partidária. Todos os candidatos vão se beneficiar desse voto, vai para o peso no coeficiente. Agora, se eu digitar os 4 dígitos, aí eu vejo a foto do candidato e confirmo também. Agora, se eu digitar, vamos colocar o número aqui, os 2 primeiros dígitos, no número fictício 99, não existe esse partido, você vota lá, vai aparecer voto de legenda para o Partido dos Esportes, por exemplo. E aí você confirma e vai para o partido. Vicente, eu estou aqui nesse assunto porque nós já tivemos situações curiosas aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo não é diferente, de candidatos aí, como foi José Carlos da Fonseca Júnior, eu posso falar porque ele não é candidato esse ano, né? Ter 150 mil votos para deputado federal e perdeu a eleição, né? Acho que ele ficou tão triste que nunca mais foi candidato a nada. José Carlinhos da Fonseca. Mais 100 mil votos, né? Foi uma votação super expressiva. Outros com 50, 60 mil foram eleitos e ele não. Exatamente. Aí, Vicente, entra naquela máxima, muita gente questiona, por que os mais votados não entram? Porque tem essa regra. Tem essa regra. Mas essas coisas são coisas do Brasil. Sim. Eu sempre falo assim, coisa que brasileiro inventa. E o certo era a relação dos 10 mais votados. Aí eu entendo que quase o partido não deixaria não há tradição partidária no Brasil. A gente vota no nome da pessoa, seja lá de que partido for. A gente falava aqui, inclusive, com a presença do Dr. Osório, de que, assim, pelo menos a grosso modo aqui, o voto distrital talvez amenizaria esse problema, porque a gente teria uma divisão de vagas por regiões, né? Linhares, há muito tempo, não tem um deputado federal, né? Eleito aqui da cidade de Linhares, né? Aliás, temos Felipe Rigoni agora, mas ficamos muito tempo sem um deputado federal, né? O último foi da Carlos Elias. Exatamente. Então, se a gente tivesse os distritos eleitorais, imagina que essa divisão seria melhor bem feita, né? Seria dividir 10 cadeiras pelo Espírito Santo. Então, você teria 2 no norte, 4 na Grande Vitória, 2 do sul, 1 na região serrana. Muitas vezes vota assim, candidatos lá do sul do estado que não conhece Linhares, não conhece os distritos, não conhece os problemas do município. E aí, Marcelo, outra curiosidade também, né, que cabe informar o eleitor que ainda não foi votar né, para ele entender, é com relação às cadeiras do Senado. Esse ano nós temos apenas uma vaga, e aí o mandato do senador é diferente, são 8 anos de mandato, né? Então, nessa eleição, nós temos apenas uma vaga, o que é curioso.
E aí esse senador eleito, ele leva 2 suplentes aí, né? Ele carrega 2 suplentes que a gente não elegeu. Aliás, a gente às vezes nem conhece, Nem né? sabe quem são. Vai de carona, né, Cláudio? Vai de carona. É assim. E muitas vezes você também sabe que vai ter suplentes, tanto para deputado estadual como federal também, que muitas vezes você não sabe quem vai ser o suplente. Aí não tem como você prever. Pelo menos para o Senado, quando aparece ali a propaganda do candidato, da candidata, coloca em letra miudinha, né? Como coloca do vice no cargo executivo, ali coloca suplentes. Fulano e fulana, exemplo, né? Mas voltando, em 2018, elegemos 2/3 do Senado. No caso do Espírito Santo, elegeu o Marcos Duval e o Fabiano Contarato. E esse ano, elege 1/3. Vamos ver quem será o eleito ou a eleita. É a vaga da senadora Rose de Freitas. Isso aí, que ela já tem 8 anos que está lá e está tentando a reeleição. Vale frisar que o peso do Senado é igual, 3 por estado, totalizando 81 senadores. E é claro que o papel do deputado, do senador, mesmo que seja no legislativo, são papéis um pouco distintos, né, diferentes. Enquanto deputado a gente tem por regiões, né, Vicente? O deputado federal, lá do sul, como você citou, e vai puxar mais para aquele lado. O senador, não, ele representa ali o estado de ponta a ponta, né? É a chamada Câmara Alta, né? Exatamente. Do país. Daí esse equilíbrio de 3 vagas para cada estado, né? Só que já tem gente defendendo, Cláudio, no futuro, uma redução de mandato. Né? Porque são 8 anos, é muito tempo. Né? Se for um bom senador, tá legal. Tem gente que fica 2, 3 mandatos, 3 mandatos dá 24 anos. Pô. Nossa! É muito tempo. É muito tempo. É uma vida, né? É uma vida que a pessoa se acomoda nisso e... E é uma questão histórica aí, né? A gente vai do Brasil da Primeira República, né? E a gente tem uma... Embora que nos últimos anos, somente, se eu não me engano, o senador Gerson Camata conseguiu ficar 3 mandatos. São 24 anos. Ficou 24 anos. Realmente. Magno Malta já ficou 2 mandatos, são 16 anos. A Rose um mandato só 8 anos. Um só, né? Tenta o segundo agora, né? Tenta o segundo agora. Ela foi deputada federal com várias legislaturas, né? Pois é, gente, a Rede Sim, acompanhando a votação em todo o estado do Espírito Santo, também pela Record News Espírito Santo, você acompanha a votação. Nós tivemos aí, ao longo do dia, acompanhando também os candidatos ao governo do estado. São 7 candidatos que foram às urnas, né, dar o seu voto, principalmente pela manhã. E daqui a pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta, trazendo mais um apanhado de como é que está a movimentação nessa meia hora final aí, menos de meia hora, para o fechamento das urnas, né? Como disse o ministro Alexandre de Moraes. O horário termina, mas quem está na fila ali vai continuar até votar. Certamente a apuração dos votos vai demorar um pouquinho mais do que o que a gente esperava. Havia aqui uma ideia de que até 7 da noite, 8 da noite... Não, vai demorar um pouco mais, é bem possível. Aqui no Espírito Santo, geralmente, a apuração é muito rápida, é um estado pequeno, tem uma logística boa, a gente pode ter um resultado aí mais rápido. Agora, em alguns outros pontos do Brasil, certamente vai ter um atraso maior. Voltamos daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Eleições 2022, aqui na Rede Sim. Para a troca de ideias, eu digo sim. Para informações bem apuradas, eu digo sim. Para frear as fake news, eu digo sim. Simnoticias.com.br. Conteúdos, ética e imparcialidade. A gente diz sim para o que realmente importa. Sim Notícias. Nosso sim é para um mundo muito melhor. Voltamos, é a Rede Sim nas eleições 2022, gente, falta um pouco mais de 23 minutos, né, para o fechamento das urnas, fechamento oficial. Como já foi dito, haverá um atraso na votação, obviamente que deu 5 horas, os portões serão fechados, quem está na fila vai continuar na fila para votar. Houve atrasos, como o nosso colega Marcelo Fiorotti já adiantou aqui, em algumas urnas Brasil afora, com relação à biometria. Creio que no Espírito Santo teremos, assim, atraso zero, o mínimo possível. É o estado em que a votação ocorre sem muito transtorno e certamente daqui a pouco já teremos alguns resultados sendo divulgados, né? Mas enfim, na noite desse domingo a gente vai saber aqui o resultado completo das eleições nacionais aqui no Brasil. Né, Marcelo? Eu acho que nesse ponto também a tecnologia ela facilita muito, ainda que haja atrasos, né? Ainda na noite de domingo a gente já tem o resultado. Mas a gente pegou uma época onde você tinha dias e dias de apuração, né, Vicente? Até local mesmo, no nosso estado, no nosso município. Era manual, né? Era manual.
Me lembra? Papel, cédula por cédula. Convocavam pessoas para trabalhar até às 5 e depois convocavam pessoas para contar voto no Guararema Clube. Agora eu fui longe, hein? Não que eu seja tão experiente assim. Isso faz algum tempo, né? Um pouco mais de 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos. Que as urnas, elas surgem em 96, se eu não estou enganado, as urnas eletrônicas, né? E o interessante é que, assim, ano a ano, né, Vicente, a gente vai aumentando essa tecnologia. A biometria, que era uma novidade, já começa a expandir. Aqui em Linhares foi iniciado o processo de coleta da biometria. Ainda a gente precisa... É pouco ainda, mas daqui a pouco, numa totalidade, a gente vai ter aí a biometria por completo. E ela veio para facilitar, para evitar digitar aquele monte de É o avanço da tecnologia, né? Hoje tudo é através da internet, a tecnologia nossa aumentou muito, está muito modernizada. Hoje você pega notícias aí instantâneas, igual o nosso amigo Marcelo já pegou o resultado de vários países do Oriente Médio, da Oceania, da Europa, dando resultados das eleições aqui no Brasil. Impensável no passado. Isso impensável, isso era demorado, tinha que checar as informações, né? A apuração de voto era feita manual, cédula por cédula, aquele papelzinho por papelzinho, várias pessoas perto, contagem errada. Sabe? Era muito problemático. Hoje não, hoje com o avanço que nós tivemos. Aquelas urnas pesadas de lona eram levadas para um local. Pela polícia, aquele aparato todo, né? Era complicado. Verdade. Ô, Cláudio, sobre aqueles boletins, até a gente tem acesso também, são mais de várias sessões que foram divulgadas. Aí a gente traz aqui só alguns países também, ainda Singapura. Lula 87, Bolsonaro 60, Simone 21, Ciro 18. É impressionante o equilíbrio nessas sessões entre Ciro e Simone. E aí, de Singapura, a gente dá um pulinho na China. Lula 48, Bolsonaro 19, Ciro 4. Aí a Simone ficou com 2 e o Felipe Dávila 3. Só para se ter uma ideia. A Alemanha, a gente não tinha falado ainda. Lula 409 e o Bolsonaro 57 votos, uma diferença bem alta. Ciro e Simone empataram com 18 votos aqui. Outra sessão da Alemanha, 377 para o Lula, 42 para o Jair Bolsonaro. Lembrando... Marcelo, pode falar. O que dá para a gente observar é que houve assim uma disputa entre a Simone e o Ciro, né? Para no exterior. Todos os países eles estão em pé de igualdade. Agora tem mais ou menos empate, né? Sessões aqui que são impressionantes, até a diferença a favor do ex-presidente Lula. A sessão 1714, ainda na Alemanha, tem o Lula com 499 e Jair Bolsonaro 31 votos. Então são números que impressionam, como tem países também que o Bolsonaro saiu bem à frente. Mas na Alemanha, no caso aqui, deu o Lula. Em Israel, Jair Bolsonaro 106, Lula 102. São alguns números, né? É aquele esquenta. Antigamente a gente saía sessão por sessão aqui também para pegar essas fotos, para já ir fazendo a soma. E os fiscais também levavam para certos locais para fazer uma votação, uma apuração extraoficial, né, Cláudio? Dados extraoficiais. Gente, só a distribuição aqui do Espírito Santo do eleitorado, o município da Serra concentra o maior número de eleitores, o maior colégio eleitoral do Espírito Santo, que tem cerca de 3 milhões de eleitores. A Serra tem quase 350 mil eleitores, né? Vitória, 264 mil, enquanto Cariacica tem 272, Vila Velha, 336, é o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo, Viana, 51.322, aqui é a Grande Vitória. No interior, Cachoeiro tem o maior colégio eleitoral com 141.644 eleitores, seguido por Linhares com 118 mil e São Mateus com 88.485, né? Esse número de Linhares que tende a aumentar muito, porque a gente tem uma população flutuante, cresce ano após ano, né? E quem vem para cá acaba transferindo o título. Hoje ficou mais fácil também para transferir, né, Cláudio? A gente viu o exemplo aqui do doutor Osório, que não é de Linhares, né? Mas já vota aqui no município. O eleitorado tem crescido muito, né? Eu tenho a impressão que nos próximos 4 anos Linhares vai superar Cachoeiro. Vai ser o maior colégio eleitoral do interior do estado. Inclusive em população, né, Vicente? População, não só em eleitores, né? População, arrecadação. Ô Vicente, e quando a gente fala de... E quando a gente fala de colégios eleitorais, pela manhã, eu e o Cláudio aqui debatendo também, mas a região sudeste, claro que o Espírito Santo tem um peso, mas não é tão grande como Minas, Rio e São Paulo. A região sudeste concentra 42% do eleitorado no Brasil, tendo São Paulo, claro, como maior colégio, 34, 36 milhões. Chefe, né? E depois Minas e depois Rio de Janeiro. Aliás, o candidato que sai ganhando no sudeste, dificilmente ele perde a eleição, né? Ganhando aí, eu digo, na região toda, e né? o outro peso é a região nordeste também.
e Rio Grande do Sul, que é o 5º colégio eleitoral. Por isso que os candidatos concentraram mais suas ações na região sudeste, né, Vicente? No sul e no sudeste. Sul e sudeste. E também parte do nordeste um pouco foram feitas as incursões, as viagens para lá. Porque conforme for a diferença, o candidato já sai com uma larga vantagem, né? O Sudeste, você acabou de falar, representa quase a metade do eleitorado do Brasil. É um peso muito grande. Um peso muito grande, uma coisa extraordinária. E aí, enquanto você vai para o norte, claro, você tem um peso menor, você tem uma região muito maior para você percorrer e com uma quantidade de votos menor. São Paulo é normal a gente ter um deputado estadual eleito com 2 milhões de votos. Olha só, é algo que realmente impressiona. Ô Vicente, vamos falar aqui um pouco com relação à corrida para o Palácio Anchieta, né, para o governo do Estado do Espírito Santo. A gente teve 7 candidaturas lançadas aí nessa disputa. Você acha que de alguma forma isso dificultou a vida do eleitor, né? A gente tem o candidato Renato Casagrande buscando a reeleição e os demais, né? Essa grande quantidade de candidaturas, isso traz uma certa dificuldade do eleitor na hora de escolher? Eu acho que é até bom. Melhor. Existem alternativas, né? Você não gosta do candidato A, B, tem o C, o D, o F e assim por diante, né? Então o eleitor teve condições de escolher de uma forma independente, analisando o currículo de cada um, se merecia ou não o seu voto. Tendo alternativa, fica mais fácil para escolher. E o outro cenário também, Cláudio, ainda sobre o cargo de governo do Estado, algumas alianças tentaram acontecer as costuras, mas elas não aconteceram na reta final. A gente falava, o candidato vai se juntar ao outro, vai formar uma coalizão maior, mas isso acabou não acontecendo, cada um foi caminhando com as suas pernas, né, Vicente? Eu lembro que antigamente era 2, 3 candidatos ao governo do Estado. E a pessoa ficava restrito a essas pessoas. Hoje não, hoje você tem condições de analisar melhor o currículo de cada um, fazer uma escolha mais consciente, né? Mas essa Embora chamada... tem esse candidato que sempre se destaca mais, igual aconteceu aqui no Estado. Essa chamada terceira via, que tanto se fala no Brasil, você acha que não seria o ideal a gente ter 3, 4 candidatos só justamente para funilar um pouco mais? A terceira via é uma coisa muito difícil, né? Complicado, né? Complicado. No Brasil polarizou a campanha em torno de 2 candidatos. A distância para o terceiro ficou muito grande. E é interessante, quando a gente fala em números de candidatos, se você sair na rua e fizer uma pesquisa, você sabe quantos candidatos a presidente do Brasil estão concorrendo? Um percentual mínimo vai saber dizer. São 11 candidatos no total. Claro que outros não têm representatividade na Câmara Federal, não podem participar dos debates, então isso acaba ocorrendo um filtro. Você vai ter candidato... O grande público não fica nem sabendo. Né? Não, são partidos da extrema esquerda, enfim, que não têm essa representatividade na Câmara, por isso eles nem podem participar dos debates na TV. Eu lembro uma vez, em 89, aí eu já gostava de olhar essas coisas, hein, Cláudio? Eu sempre gostei dessa veia política. É esporte e política. Em 89, da eleição do Collor, se eu não estou enganado, tínhamos de 20 a 22 candidatos, de Marronzinho a Enéas, de Guilherme Afife Domingos, a Brizola, Lula, Fernando Collor e tudo mais, ô Vicente. Não era mais ou menos por aí? Teve muitos candidatos. Muito, acho que eram mais de 20, se eu não estou enganado. E aí sem ser o Lula e destacava a Brizola, o Afife Domingos. E o Collor veio como sendo o novo na época, né? O Collor representava o novo, a mudança. Isso. Então o eleitorado optou pelo Collor. Ele era jovem, tinha uma mensagem mais direta, aquela caça dele aos marajás, né? Contra a corrupção, contra isso, contra aquilo. E era a época dos grandes comícios, você não tinha questão da internet, de rede social, então era o corpo a corpo mesmo que valia. Bacana, gente, tem um boletim divulgado agora há pouco, né, pelo TRE, pela Secretaria de Segurança Pública, informando que até agora 11 pessoas foram detidas por boca de urna aqui no Espírito Santo, propaganda irregular nesse primeiro turno. Teve alguns casos aqui em Linhares também. Em Venda Nova do Imigrante, às 10h30 da manhã, policiais militares abordaram 2 homens que depois tiveram que assinar um termo circunstanciado por possível boca de urna. Aqui em Linhares também tivemos alguns casos, a Polícia Militar interveio, esses homens foram levados até a delegacia, assinaram um termo e depois vão ter que prestar contas à Justiça Eleitoral. Teve casos também em Colatina, enfim, são casos pontuais, ao todo foram 11 aqui no Estado do Espírito Santo. Eles foram liberados, mas não quer dizer que estão inocentados. Não. Judicialmente,
as consequências do ato praticado. Exatamente. Dá uma dor de cabeça, né, Vicente? Mas enfim. Gente, vamos ver um panorama das eleições, da votação, né? Na cidade de Cachoeira, no sul do estado, um grande colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral do interior do Espírito Santo, né? Seguido por Linhares. Cachoeira é o maior colégio eleitoral do interior, lá no sul. Vamos ver como é que está sendo. Em Cachoeiro, muita gente saiu cedo para votar. Nessa escola no bairro Vila Rica, um dos locais com maior número de eleitores, as filas eram grandes, mas a votação era rápida. O Vitor foi um dos primeiros a chegar. Eu acho que o povo está ansioso por esse momento. Independente de quem vai ganhar, eu acho que a gente precisa exercer a cidadania e realizar esse momento com tanta dignidade e confiança, né? Depositar nossa confiança ali em quem vai ganhar. O número de idosos para votação também era grande na parte da manhã. Seu José Carlos, de 76, e Dona Marluce, de 70, não abriram mão do voto. Somos brasileiros e temos que fazer o que o governo está pedindo. Tem a eleição, então nós vamos estar sempre presentes. A gente veio cedo para ficar com o dia livre. Nesta sessão no bairro Nossa Senhora da Penha, seu Olival, de 74 anos, saiu cedo de casa para votar e disse que não abre mão da cidadania. Eu estou muito feliz e satisfeito porque está participando de um evento que decide o meu bem-estar ou o meu mal-estar daqui para frente. Acredito muito, estou gostando muito da organização, da segurança, da maneira que fui recebido com carinho, e eu peço a um poder superior, que na minha concepção é Deus, que eu faça ainda parte de muitos e muitos eventos assim como esse. Segundo o TRE, Cachoeira é um dos municípios do interior do estado com maior número de eleitores. São mais de 141 mil pessoas aptas a votar. E os votos femininos aqui representam mais de 52%. Até o começo da tarde, apenas 2 pessoas haviam sido detidas em Cachoeiro por causa de boca de urna. E as maiores reclamações eram por parte dos idosos. Devido à demora para votar, 2 pessoas passaram mal e precisaram de atendimento devido ao calor. Mesmo com dificuldades por causa da cadeira de rodas, Tiago não deixou de comparecer à sua sessão. Eu acho que todo mundo tem que exercer, é um passo importante para a gente ter um futuro melhor e as expectativas são as melhores possíveis, com certeza. O que você espera desses governantes que entrarem agora no poder? Olha, que possam fazer o melhor para a gente. A minha categoria, com pessoas com deficiência, que a gente tenha mais um olhar direto para as nossas dificuldades que temos. E é isso. Que bacana, isso que é belo ver nas eleições, nas votações aqui no Brasil, essa acessibilidade, os nossos idosos, as pessoas com mobilidade reduzida, né, Vicente? Essa pluralidade de pessoas indo às urnas, né, fazendo questão de dar o seu voto. O patriotismo, né? E o exercício da cidadania é muito importante. Pois é, isso é muito bacana. Eu costumo dizer, Cláudio, assim, a gente vendo o povo falar, o desejo de ir, você vê a dificuldade para ele, muitos locais ainda tem a questão da acessibilidade, que é um problema. Sim, ainda. Prédios antigos, né? O senhor idoso ali, que ele acredita primeiramente, claro, em Deus, mas também os políticos podem fazer por onde. Os políticos, a gente, como diz hoje, nós que somos religiosos, você também, frequentamos uma igreja, a gente reza pelos políticos que a cabeça deles sempre possa olhar para o povo, para os mais necessitados e possam agir com coerência nas suas decisões. Agora, um dia como hoje, uma eleição, é como uma final de Copa do Mundo, uma final de Campeonato Brasileiro, né, Vicente? Vai ter que ter um vencedor e vai ter que ter um perdedor e no final, o certo é um ligar para o outro, reconhecer a vitória do outro e a vida segue para o bem do país. É isso que a gente espera. Não se pode querer que o vencedor seja superior àquele que está perdendo. Todos têm que respeitar pontos de vista, confiança, respeitar a escolha do eleitorado, a escolha do brasileiro, não é? Então, isso é muito importante para que haja paz no país, porque essa eleição ficou polarizada entre A e B, não vamos citar nomes, mas é importante que agora haja um acordo para a reconstrução nacional. Né? Pensar no novo país, no futuro nosso, no futuro de todos os brasileiros, independente de credo e escolha partidária. Eu penso, Vicente, que assim, a partir do momento que tivermos a definição, se haverá segundo turno ou não,
quem for o vencedor, e aí eu estou falando em linhas gerais, né, de deputado ao presidente da República, a partir de janeiro serão os nossos governantes, quer queira ou não. Então, gente, enfim, é virar a página e vamos para mais 4 anos de gestão. Daqui a 4 anos a gente tem a possibilidade de trocar de novo, não é isso? O presidente não é presidente meu nem seu, é do povo. Do país. De todos. Quando ganha é de todos. E outra coisa, né? Nós temos que aceitar a vitória de quem ganhar. Quem quer que seja. Normalmente. E aí, essa população que está indo votar hoje tem que continuar acompanhando através dos telejornais, dos sites, enfim, o que aquela pessoa que você votou, que porventura tenha vencido, ela está fazendo. Mas isso também vale no âmbito municipal, no âmbito estadual e na esfera federal também. Não adianta querer cobrar só de do grande gestor, mas não cobrar ali, às vezes você não sabe nem o nome do seu vereador, ou em quem você votou, você não se lembra, né, Vicente? Isso geralmente tem acontecido, né? A pessoa não lembra mais nem quem votou. Mas aos poucos o brasileiro está ficando mais politizado. Isso é importante. Isso foi demonstrado agora nessas eleições. Não é torcida, é aprender, é estudar. Aprender, respeitar o posicionamento do outro, né? Todos por um Brasil melhor, né? E depois tomar decisão. E cada um toma a sua decisão. Exatamente. Vicente, eu já quero agradecendo sua presença aqui, porque daqui a pouquinho, gente, dentro de 5 minutos, daqui a pouco a gente vai entrar em contato, vamos estar em conexão com a nossa co-irmã, né? Com a Rede Sim, Vitória, Record News, são emissoras da Rede Sim aqui no estado do Espírito Santo. Trazendo já o início da apuração, a totalização dos votos. À medida que os dados começarem a ser divulgados, você vai acompanhar tudo por aqui. Enfim, você vai ficar bem informado até o final, vai saber quem são os vencedores, se haverá segundo turno ou não. Antes disso, a gente vai mostrar aqui uma ocorrência agora há pouco, registrada pela Polícia Federal em Cachoeiro. Pedi a nossa produção para colocar no ar. Combate ao crime de boca de urna. Olha aí, gente, essa movimentação aí. Foi agora há pouco, lá em Cachoeiro de Itapemirim, um flagrante enviado para a gente pela assessoria da Polícia Federal por volta das 4h30 da tarde, no bairro Zumbi. A polícia recebeu um vídeo em que 3 homens abordavam motos e carros distribuindo ilegalmente santinhos. É proibido nesse dia distribuir esse tipo de material. Ao chegar no local, um dos homens foi identificado e, além do material de campanha, ele portava uma arma de fogo, um revólver, sem o devido registro. Aos policiais, o homem disse que adquiriu a arma no mercado negro, pois estaria sendo ameaçado. O homem, fiscal de um partido político, ou seja, estava a mando do partido, foi conduzido para a delegacia da PF em Cachoeiro, onde foi autuado pela prática de boca de urna e preso em flagrante. Lamentável esse tipo de comportamento, né? Vicente, obrigado pela presença. A gente precisa daqui a pouco seguir direto para a Vitória, mas obrigado por esse tempo que você dedicou aqui a nós. Eu que agradeço. É uma honra participar dessa transmissão da Rede Sim. Ao Cláudio, Giovanni, Marcelo, muito obrigado. E a todos aqueles que tiveram tempo para nos ouvir, o nosso agradecimento. E que outras oportunidades possamos estar presentes. Uma boa tarde para todos. Obrigado, Vicente. Marcelo, obrigado. Marcelo, continua com a gente, que a gente vai estar aqui de olho, viu, gente? Vitória vai estar lá trazendo os dados, mas a gente vai continuar por aqui, o nosso plantão, acompanhando o desdobramento, a apuração dos votos. Obrigado por hora, viu, Marcelo? Valeu, Cláudio. Obrigado, Vicente, pela presença. Estamos juntos e daqui a pouquinho os primeiros números saindo e a gente vai estar aqui nos bastidores. Sem dúvida. Esses números aqui de Linhares, porque nos interessa muito saber quem serão os deputados, enfim, os nossos representantes eleitos aqui na região. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo as informações também direto de Vitória através da Rede Sim, Record News Espírito Santo. Voltamos já.